Poucas coisas testam mais a maturidade de um chefe do que precisar fazer um desligamento. Eu já precisei fazer inúmeros na minha vida. Existiam desligamentos em que eu estava muito ressentido com a pessoa e eu queria muito fazer o desligamento. E na hora de fazê-lo, esse desligamento foi super difícil. Já existiu outros desligamentos onde não era pela performance técnica ou comportamental da pessoa, mas por razões que estavam além do meu controle, a pessoa precisava ser desligada. Eu estou tratando no caso de uma redução de quadros. O fato é que, independente da razão pela qual o desligamento vai ser feito, independente do momento pelo qual ele vai ser feito, independente da circunstância nas quais esse desligamento será feito, o impacto é inegável não só em ti como líder, mas principalmente na equipe. É um momento delicado em que você pode acabar perdendo o comando daquele time. Esse vídeo faz parte da minissérie Manual do Chefe Iniciante, criado para líderes de primeira viagem que lideram de 1 até 10 pessoas como subordinadas diretas. O objetivo dessa minissérie é te ensinar sobre aspectos práticos do dia a dia na liderança na prática, inclusive aquelas decisões que ninguém quer tomar, a exemplo de uma demissão. Então, vamos para o vídeo. Muitos líderes iniciantes veem o desligamento como um erro. Eles enxergam a demissão como uma derrota, como algo que deveria ser evitado a qualquer custo. Esse pensamento cria dois problemas. Por um lado, chefes que postergam demais e, por outro, times que pagam a conta. Por outro lado, é bem verdade que um desligamento merecido e não feito corrói o desempenho da equipe e da empresa. Por mais que seja difícil de aceitar, existe um ponto em que a demissão deixa de ser uma opção e ela vira uma responsabilidade. Eu estou falando de quando a pessoa já recebeu feedback com os pontos de melhoria e ela decide não trabalhar. Eu estou falando quando ela já teve a oportunidade de ajustar e não aproveitou as oportunidades para fazer esses ajustes. Ou até de quando existe um desalinhamento claro entre as expectativas da pessoa e a cultura da empresa. Manter alguém que não entrega é injusto com as pessoas que entregam. E a liderança adulta tem que encarar isso de frente. O erro mais comum é postergar por medo. Medo de confronto, medo de ser visto como vilão, medo da reação do time. O problema é que quando estiver claro que aquela pessoa precisa ser desligada, quanto mais você posterga, maior fica o problema. Se você tolera baixa performance técnica ou comportamental, você está dizendo para aqueles funcionários que têm boa performance técnica ou comportamental de que aquele padrão não é o exigido, de que não vale a pena eles se esforçarem mais, porque existem pessoas que estão na equipe, às vezes ganhando o mesmo tanto, com muito menos esforço, mas que continuou trabalhando ali. E o desligamento, que deveria ser uma coisa objetiva, acaba se transformando em algo mais emocional, subjetivo. E esse trauma que podia ser individual começa a ser um trauma coletivo nas equipes. Um desligamento bem feito tem 3 características. Ele é claro, ele é respeitoso e ele é coerente com tudo aquilo que veio antes. Nada de surpresa, nada de conversa longa, nada de terceirizar a culpa. O momento de desligamento não é o espaço para isso. Um bom desligamento é feito quando as conversas aconteceram no passado e elas não foram seguidas. Aquelas expectativas comunicadas para o funcionário não foram adotadas por ele. Então, o espaço para o desligamento não é um espaço para conversa e para tentar resolver alguma diferença. Momentos anteriores a este que deveriam ser. Quando tu entra para fazer um desligamento, tu explica o porquê, tu sustenta a tua decisão e, principalmente, trata a pessoa com dignidade. É isso que vai te proteger como líder e, principalmente, é isso que vai proteger o time. Não se engane, o time observa tudo. Quando o desligamento é feito de forma justa, o time entende. Quando ele é confuso ou tardio, o time perde confiança. Desligar bem comunica critério e critério comunica com a tua cultura. Mas Raul, como fazer uma demissão na prática? Vou te contar a história de uma das várias demissões que eu já fiz. Dentre os muitos desligamentos que eu já fiz na minha carreira no mundo corporativo, teve um que me marcou bastante, porque foi a primeira vez que eu demiti alguém que eu contratei. Esse funcionário era um gestor intermediário, era um dos meus braços direitos na operação, um cara de confiança, tinha algumas questões de relacionamento com a equipe, mas tecnicamente ele performava muito bem. Ele estava passando por um momento delicado em casa, a mãe dele estava prestes a falecer, já estava em estado terminal há algum tempo e ele realmente não estava passando por um bom momento. Esse funcionário que entregava bastante, tecnicamente ele era brilhante, estava num período de ramp-up, pois tinha sido contratado há menos de um ano, acabou cometendo um grande vacilo. No meio do refeitório de uma empresa, ele acabou fazendo uma brincadeira que gerou margem para dupla interpretação e que foi interpretado não só pela vítima, mas por outras pessoas como assédio sexual. Algumas pessoas me procuraram, me relataram o fato e eu, sem presunção de culpa, acionei o advogado da empresa e pedi que fosse instalada uma sindicância para que os fatos pudessem ser
apurados e verificados. 5 pessoas que estavam presencialmente no momento foram ouvidas e todas elas tiveram exatamente o mesmo discurso, ou seja, não havia dúvidas, a situação configurava um assédio sexual. E um agravante muito considerável para a situação é que a moça em questão estava grávida. Meu coração ficou partido, não só pela perda que eu teria dentro da minha operação, mas até pela perda humana, pois eu também tinha um ótimo relacionamento com esse colaborador. Não acredito que ele era uma pessoa ruim, acredito que ele realmente cometeu um ato muito ruim. Mas independente disso, como gestor da empresa, o que estava ao meu comando, o que estava sob minha responsabilidade, era efetuar imediatamente o desligamento dele. Não foi fácil, porque eu sabia pelo que ele estava passando em casa, eu sabia o estado de saúde da sua mãe e ficar desempregado naquele período, ter que procurar emprego com aquela situação em casa, seria de fato algo muito complicado. Mas essas eram situações nas quais ele deveria ter pensado antes de cometer um ato como esse. O fato de saber que a decisão era justa não tornou ela mais fácil para mim. Ela veio com bastante peso, porém eu tive que tomá-la. E para aqueles que acham que eu estou defendendo assediador, fica a simples frase, como eu já falei. Não se trata de uma pessoa ruim, ao meu ver, mas uma pessoa que cometeu um ato nefasto e terrível. E fazer isso foi muito importante, pois eu mesmo ainda estava me consolidando como uma das lideranças daquela empresa. E eu lembro de depois da minha decisão, depois de comunicar oficialmente o colaborador, o gestor em específico, estava desligado, muitas das pessoas vieram me procurar, concordaram com a minha decisão, muitas delas mulheres, e diziam que estavam inseguras de continuar trabalhando no mesmo ambiente que um gestor, ele não era só um funcionário, ele era um gestor de muitas daquelas mulheres, e que de fato a nossa decisão foi acertada. E o que conclui de tudo isso? Que desligar alguém nunca é fácil, mas que fugir disso pode sair muito caro. Esse foi o 5º episódio da minissérie Manual do Chefe Iniciante. No próximo e último vídeo a gente vai fechar a minissérie falando de algo maior. O que realmente cria uma equipe de alto desempenho. Salve esse vídeo se ele te trouxe clareza. Compartilha com aquele amigo que virou chefe recentemente. Te inscreve no canal, ativa o sininho para tu continuar aprendendo na prática como funciona a liderança.